E a condução do depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro pela delegada Janaína Palazzo, na semana passada, Guta Piñi, você deve se lembrar, foi bastante contestada depois que a íntegra da oitiva foi divulgada na última sexta-feira. Porque, além de dizer que era leiga no sistema financeiro, ela ouviu passivamente um juiz auxiliar do ministro Dias Toffoli de que ela deveria ter feito somente as perguntas que constavam no roteiro enviado pelo ministro. Vamos ver esse trecho. Há uma determinação do ministro de a senhora realizar algumas perguntas que foram feitas no roteiro. Ele gostaria que a senhora tivesse... então, fazer... Outro esclarecimento solicitado pelo ministro. Então, doutora Damek, eu não fiz exatamente iguais as que vieram, mas acredito que todos os temas foram esgotados aqui. Eu peço até desculpa e eu confesso que o senhor me entregou aqui ontem, hoje, as perguntas que o ministro gostaria que fossem realizadas. Eu segui aqui o script praticamente... então, fazer... Ele quer que eu... Se ele quiser que eu leia desde o início, a gente vai refazer... O senhor quer que refaça? Tá. E aí, Guta Piñi? O que dizer sobre isso? Se ele quiser que eu refaça, que eu volte ao começo de tudo. Isso, só para lembrar, tinha mais ou menos 1h30 já da oitiva, estava quase acabando, foram 2 horas de depoimento, precisamente 1h23 de oitiva de depoimento. A delegada Janaína Palazzo disse exatamente isso aí que você escutou. Se ele quiser, a gente começa de novo, eu faço exatamente aqui as 81 perguntas que ele mandou para serem feitas. Olha, Dani, quando eu assisti essa oitiva, me passou a impressão de que a delegada estava com alguma insegurança na hora de tocar essa investigação, de fazer essas perguntas. Ela lê as perguntas ali no computador e, nesse momento, a gente ainda não sabia dessas 81 perguntas enviadas pelo ministro, então não dá para ter certeza se naquela leitura ela estava lendo as perguntas que ela elaborou ou as do ministro, mas o que passou ali, a imagem, era de que ela estava muito insegura nesse trabalho, como se ela não conhecesse muito bem esse tema. Agora, existe um outro ponto também que a gente pode concluir, Dani, é que, veja, é o ministro do Supremo Tribunal Federal que está dando as ordens nessa investigação, tirando totalmente a autonomia da polícia. Veja, isso não é uma postura de uma delegada, alguém que está presidindo as investigações. E, ao que me parece, é um receio de estar aí nessa cadeira justamente porque ela está sob os olhos do ministro. Vejam só que ponto que nós chegamos. Um ministro da mais alta corte que trouxe esse processo para ele, essa delegada, ela tem condições de saber, e eu acredito que ela saiba, que esse processo não deveria estar sendo conduzido pelo gabinete do ministro. Ela, assim como todos nós, tem sido testemunha de todos os desmandos e essa atitude, essa conduta questionável do ministro Dias Toffoli. Mas veja, até agora, essa é a situação posta. O ministro continua sendo o relator desse processo. E ele era o relator quando dessa oitiva, que aconteceu em dezembro. Esse vídeo, ele foi publicado na semana passada, mas essa oitiva é do final do ano. Não é algo de agora, não é recente. E não é incomum que o juiz, o relator dessas investigações, encaminhe perguntas. Não, isso não é algo que não acontece. O juiz pode sim encaminhar perguntas, mas o que nós vimos? Mais de 80 perguntas. O que parece é que o ministro ele está conduzindo o trabalho da polícia. Ele não fez simplesmente perguntas para auxiliar na colheita da prova e no entendimento, na formação do entendimento do juiz lá na frente. Não, conduziu completamente. Então, porque você veja, depois de mais de 1 hora já de oitiva, de perguntas feitas pela delegada, aí vem esse arcabouço de mais de 80 perguntas para serem feitas também. A delegada deixa aí claro que muitas dessas perguntas provavelmente se repetiriam, porque ela já tinha concluído as suas perguntas,
e é muito provável que hajam perguntas semelhantes, até porque, enfim, é o mesmo caso, mas me chamou muito a atenção, Dani, a postura da delegada que pareceu-me muito insegura na condução de tudo isso. E eu atribuo essa insegurança justamente a essa postura do ministro, que tem acuado o trabalho da polícia. Isso não é saudável numa investigação tão séria quanto essa, que está diante da maior fraude bancária do nosso país. O que a gente esperava ali era uma postura incisiva da delegada, da polícia, para mesmo encurralar esse investigado, para deixar muito claro ali que ele precisa trazer a verdade dos fatos. Obviamente que isso não é um tribunal, o acusado, o investigado não pode ser tratado já como alguém condenado, as investigações estão acontecendo, mas a postura firme é o que a gente espera da polícia que está investigando esses fatos, para daí sim, lá na frente, haver ou não uma condenação. E não foi isso que a gente viu. Notei a delegada extremamente insegura e acuada. Muito bem, quero aproveitar, Guta, e receber Marcelo Rocha Monteiro, também nosso analista, comentarista aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia para você, Marcelo, seja muito bem-vindo. Bom começo de semana. Bom dia, Daniel, bom dia, Guta, bom dia para o nosso público. As quase 6 mil telas conectadas nessa edição, Guta Pini e eu, Marcelo, estamos nessa discussão em torno dessa oitiva de Daniel Vorcaro, no dia 30 de dezembro de 2025, onde um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli interrompeu a delegada da PF, a Janaína Palazzo, afirmou que ela deveria perguntar apenas o que estava escrito previamente em um roteiro deixado por Dias Toffoli. Eu vou exibir mais uma vez esse trecho do depoimento para você também escutar. Marcelo. Há uma determinação do ministro de a senhora realizar algumas perguntas que foram feitas em roteiro. Ele gostaria que a senhora tivesse... então, fazer... Por esclarecimento solicitado pelo ministro. Então, doutora Damek, eu não fiz exatamente iguais as que vieram, mas acredito que todos os temas foram esgotados aqui. Eu peço até desculpa e eu confesso que o senhor me entregou aqui ontem, hoje, as perguntas que o ministro gostaria que fossem realizadas. Eu segui aqui o script praticamente. Então, fazer. Ele quer que eu, se ele quiser que eu leia desde o início, a gente vai refazer. O senhor quer que refaça? Tá. Marcelo Rocha Monteiro, sua análise. A gente já começa a semana com essa bomba, né? É inacreditável isso. Olha, eu vou ler para o nosso público o que diz o artigo 3º-A do Código de Processo Penal. O processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação. É proibida a iniciativa do juiz na fase de investigação. Fase de investigação é o que os senhores estão vendo aí. Isso aí não é um ato de um processo. Isso não é um tribunal. Isso é uma investigação. É um inquérito policial. Quem tem que fazer pergunta no inquérito policial é o delegado e, ou, se o Ministério Público quiser, o promotor também pode fazer pergunta. Juiz não participa. Vocês viram juiz aí? Tem algum lugar para o juiz sentar aí? Não, não tem. Por quê? Porque não é para o juiz participar. Tá? E por que o juiz não participa? Por que o juiz não tem iniciativa na fase de investigação, como diz aqui o artigo 3º que eu acabei de ler? Porque se o juiz participar da investigação, ele vai formar um convencimento sobre o fato, ele vai formar uma opinião sobre o fato. A investigação antecede o processo. O juiz não pode ter uma opinião formada antes do processo começar, porque senão, se ele tiver um conceito formado antes do processo começar, esse é um pré-conceito, o que significa um pré-julgamento. O juiz tem que formar o seu convencimento ao final do processo, na hora do julgamento. O processo ainda nem começou, o que os senhores estão vendo, eu insisto, não é um processo, é uma investigação. Juiz não participa de investigação, só para dar uma ideia aqui para o nosso público, esse artigo 3A,
Ele é um artigo relativamente novo, quer dizer, está em vigor desde 2020. Já era, não sei se o senhor Toffoli é muito ocupado com as questões lá do cassino, do sítio, não, até confundi, né? Sítio é outro. Com o resort lá, ele passa muito tempo, talvez ainda não tenha dado tempo, né, dele ler esse artigo, né, que entrou em vigor em 2020, janeiro de 2020, são 6 anos e tal, não sei, recebe muita gente, muitas visitas, vai ver que não deu tempo, né? Mas o fato é que mesmo antes desse artigo entrar em vigor, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, desde 1991 ou 92, inquérito nem passa pela mão de juiz. O juiz só atua no inquérito quando a polícia pede para ele, ou o promotor pede para ele, autorizar uma busca domiciliar, autorizar uma quebra de sigilo, autorizar uma interceptação de conversa telefônica, decretar uma prisão temporária ou prisão preventiva. Fora isso, na produção de prova, o que é produção de prova? É, por exemplo, você fazer pergunta para testemunha, né? Juiz não pode, não é que ele não precise, ele não pode participar, está proibido, é vedado, é proibido pelo artigo 3A. Então, não só isso que o senhor Toffoli está fazendo, através do seu subordinado, desse juiz auxiliar, não só isso é vedado por lei, como é muito estranho que ele tenha tanto interesse em fazer 81 perguntas numa investigação a respeito de um sujeito que é praticamente sócio dele, lá no seu resort / cassino. É muito estranho todo esse interesse. Eu até achei interessante o uso da palavra roteiro, a delegada. Assim, delegada tem uma postura totalmente... Bom, vocês viram aí, né? Então o senhor quer que siga esse roteiro? Quer que eu faça todas as perguntas de novo? É um roteiro, parece um roteiro de filme, né? De novela, de peça de teatro de ficção, né? É um teatro isso. E o roteiro é escrito pelo senhor Toffoli. É essa a impressão que a gente tem. É isso. Exatamente. Quem chama, inclusive, de roteiro é o juiz auxiliar do gabinete de Dias Toffoli. A própria delegada chama de script, que aí fica uma coisa mais hollywoodiana. Onde está o script aqui do filme que nós estamos produzindo? A nossa espectadora Silvana disse que, na opinião dela, que a delegada parecia acuada. A Neide escreveu o seguinte aqui por meio do nosso chat: a delegada parece uma marionete, muito por conta desse contato, porque eu quero trazer aqui uma informação. Havia uma discordância lá no final do ano a respeito de uma possível acariação em relação a esse caso. Teve uma primeira divergência que ocorreu logo no início dessa oitiva, Marcelo Rocha Monteiro e Guta Pini. A Janaína, a delegada que preside esse inquérito do Banco Master, disse que foi orientada pela direção da Polícia Federal a fazer uma acariação entre 3 pessoas, sem depoimentos individuais antes. Ou seja, teríamos ali o depoimento de Daniel Vorcaro, o banqueiro, né, o dono do Banco Master, também do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton de Aquino Santos. E aí, o juiz Carlos Vieira Adamec, que você ouviu aí no começo dessa sonora que a gente exibiu, ele insistiu que a determinação era para que primeiro fossem colhidos os depoimentos. A delegada até insistiu que não havia ordem nesse sentido. Aí o Adamec ligou para Dias Toffoli e relatou o que estava acontecendo ali no ambiente, dentro da sala onde aconteceria a oitiva, ou aconteceriam as oitivas, no caso. O ministro afirmou a seu auxiliar que a sua determinação era, sim, de tomada dos depoimentos antes de uma acariação. E aí a saída para solucionar essa divergência foi o pedido da delegada para que fosse registrado em ata que o ministro relator do processo do Master havia determinado que fossem colhidos os depoimentos dos 2 investigados, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, e também do diretor do Banco Central, Marcelo Rocha. Então é exatamente isso, né? O ministro Dias Toffoli, que é um juiz, está conduzindo as investigações. Isso não pode acontecer. Isso é ilegal. Então, o que está sendo feito contraria frontalmente a nossa legislação. O juiz determinando qual é a ordem, primeiro isso, primeiro aquilo,
no inquérito, isso acontece no processo. No processo, quem preside o processo é o juiz. O processo judicial é conduzido, presidido por um juiz, né? Mas o inquérito policial, como deveria ser óbvio pelo nome, é conduzido pela autoridade policial. No Brasil, a autoridade policial chama-se delegado de polícia, né? Então, cabe ao delegado determinar a ordem dos depoimentos, enfim, quem é que vai ser ouvido primeiro, quem é que vai ser ouvido depois, quem é que tem prioridade, né? O inquérito é um procedimento menos formal do que o processo, né? Então não tem assim o processo, por exemplo, é indispensável que a ordem seja primeiro testemunhas de acusação, depois testemunhas de defesa, por último interrogatório do réu. O inquérito não tem essa formalidade toda, então tem uma margem aí de manobra para o delegado de polícia ouvir quem ele achar melhor ouvir primeiro, né? Mas é ele, delegado. É o delegado que determina, que estabelece isso. O juiz tem que ficar fora do inquérito, né? Juiz só pode atuar no inquérito a pedido da polícia ou do Ministério Público para autorizar determinados pontos específicos que eu já mencionei. Basicamente, busca e apreensão domiciliar, que exige ordem judicial, interceptação telefônica, que exige ordem judicial, quebra de sigilos bancários, telefônicos, em outras situações em que também é necessária a ordem do juiz, e se houver um pedido de decretação de prisão no curso do inquérito, também é claro que é necessária a ordem do juiz expedindo esse mandado de prisão. Fora isso, o juiz tem que ficar de fora do inquérito. Então, essa atuação do senhor Toffoli é completamente fora, aí sim, fora do script legal, né? Aquele estabelecido pela lei, e não essa coisa esquisita que a gente está... Essa coisa atípica, né? O pessoal gosta muito de usar esse nome, né? Eu já falei aqui no programa. Direito não tem nada atípico nem heterodoxo, né? Tem ilegal. Então, o que segue a lei é legal, o que não segue é ilegal. E o que nós estamos vendo é uma investigação que definitivamente não segue o que a lei estabelece. Pois é, Marcelo Rocha Monteiro, o script, inclusive, não é nenhum curta-metragem, não. Dá para fazer um longa-metragem, afinal de contas, eram 81 perguntas que foram enviadas por Dias Toffoli. E, aliás, em seguida, depois de todo esse imbróglio inicial, surgiu uma segunda divergência. O juiz auxiliar de Toffoli passou essa série de perguntas aí para a delegada, pedindo que ela fizesse esses questionamentos ao depoente. Ela, inicialmente, segundo o blog de Valdo Cruz, se recusou, dizendo que só podia fazer em seu nome as perguntas que considerasse adequadas. Mas o juiz insistiu que ela seguisse a ordem. Daí, diante desse novo impasse, a delegada ligou para o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, para relatar o que estava acontecendo. E o Andrei Passos afirmou que ela não podia fazer perguntas que não eram dela, a não ser que o ministro Toffoli consignasse em ata que aqueles questionamentos haviam sido formulados por ele e não pela delegada. Essas informações foram confirmadas depois por interlocutores da Polícia Federal, do Banco Central e também do gabinete do ministro, que foram ouvidos reservadamente, confirmando aí, portanto, essas divergências. Marcelo. Olha, eu não sou nem de longe um fã do atual diretor-geral da Polícia Federal, do senhor Andrei Rodrigues. Eu tenho 1000 restrições à atuação dele, mas dessa vez ele acertou. Então, o ministro quer fazer pergunta, o juiz quer fazer pergunta, então bota na assentada, bota na ata do evento, né? Que foi ele, que as perguntas foram feitas, partiram dele, não partiram da delegada. Olha, vou lhe fazer agora perguntas, vou lhe dirigir, senhor investigado, vou lhe dirigir perguntas que foram feitas pelo senhor Toffoli, não são minhas, né? Tem que ficar muito claro isso, tá? Para quem for ler os autos desse inquérito, né? Verificar que teve um juiz que fez 81 perguntas para o investigado. Então, vocês vejam que a recusa da delegada em fazer essas perguntas acontece por quê? Porque ela é delegada de polícia, ela sabe quais são as regras, né,
que têm que ser aplicadas a um inquérito policial. Não tem negócio de pergunta de juiz. Isso não está na lei. Né? As perguntas são do delegado. Além das perguntas do delegado, pode haver perguntas do Ministério Público, porque a Constituição estabelece que o Ministério Público pode requisitar diligências investigatórias, né? Então, um promotor ou um procurador da República, que é um promotor federal, ele pode dizer para a delegada: eu quero que a senhora faça também, além das suas perguntas, doutora, quero que a senhora pergunte isso, aquilo e aquilo outro. Né? E a delegada tem que fazer essas perguntas. Mas juiz não pode fazer pergunta. Na fase de inquérito não existe isso. O próprio advogado, vejam só, o próprio advogado de defesa, no inquérito, não tem direito de fazer perguntas, porque o inquérito não é contraditório. O contraditório e a ampla defesa são assegurados ao réu no processo e não ao investigado no inquérito. Então, nem o advogado de defesa, nem o advogado do investigado, melhor dizendo, né? Já que acusação e defesa são conceitos que existem no processo, né? Mas não no inquérito, nem o advogado do investigado pode fazer pergunta. Então, o que nós estamos tendo aí é esse interesse todo do senhor Toffoli neste roteiro, nesse script, né? É muito estranho. Vai ver que ele está concorrendo ao Oscar ou ao Globo de Ouro de melhor roteiro. São duas categorias, né? Melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado. O dele é original. Ele está concorrendo à categoria de melhor roteiro original nesse filme, né? Nessa grande produção, né? Que eu não sei qual vai ser o nome. Resort Tayayá, alguma coisa assim. É isso. A Guta Pini tem um ponto para conversar contigo, Marcelo. Diga, Guta. Bom dia, professor. Eu queria ouvi-lo sobre qual que é a sua percepção por conta da presença de juízes auxiliares aí durante essa oitiva, né? O fato de terem juízes auxiliares, se isso é usual, se você já viu isso na sua carreira, e considerando também essas 81 perguntas do ministro Dias Toffoli, que, ao que parece, ele está aí mesmo conduzindo a investigação, se isso pode acarretar lá na frente a própria anulação dessas provas colhidas aí durante a fase de inquérito policial. Aliás, tem aqui estou vendo aqui no nosso chat, alguém aqui na nossa audiência dizendo isso. Colocar em ata poderá ser justificativa para ser tudo cancelado mais tarde? Tá levantando uma bola para futuramente a defesa do senhor Vorcaro cortar, né? Quer dizer, colocar em ata, né, a atuação de um juiz. Agora, se eu já vi isso antes, eu nunca vi. Mas vai ver que eu nunca vi porque eu sou novo no ramo, né? Eu comecei em 1986, pouquinho tempo, estou com 40 anos só, né? Atuando sempre na área criminal. Nunca vi isso na minha vida, né? Nunca vi, nunca tive notícia, nunca ouvi de um delegado de polícia. Eu tenho inúmeros amigos e ex-alunos que são delegados de polícia, tenho delegados da Polícia Civil do Rio, Polícia Federal. Nunca ouvi. Olha, hoje eu fui ouvir uma testemunha, aí o juiz foi lá, participou também, fez perguntas e tal. Nunca vi isso, porque isso não existe. Não existe. Isso é mais uma inovação do senhor Toffoli, né? E aí é como eu digo, né? Se fosse a inovação pela inovação, já seria ruim, porque não pode inovar, né? Isso aqui não é prêmio de criatividade para quem faz o melhor roteiro original, para quem escreve a peça teatral mais diferente, quem faz o filme mais original, né? Isso aqui é para seguir a lei, né? O único roteiro que tem que ser seguido é o da lei. Então já seria esquisito. Mas é pior, né? Porque não é só isso, não é só a inovação pela inovação, não é o ars gratia ars. Lembra do Leão da Metro, quando começa o filme, né? Dessa famosíssima produtora de cinema de Hollywood, Metro-Goldwyn-Mayer, aparece aquele leão rugindo, e aí vem escrito em latim, né, em volta do leão: ars gratia art, a arte pela arte. Não, aqui não é a arte pela arte, não. Aqui tem dinheiro envolvido.